Começando então, direito previdenciário, comigo na tela. Primeira dica de sucesso que eu tenho para dar para você, forma de estudar o direito previdenciário, que mudou um pouco desde as últimas alterações. Por quê? Primeiro, Constituição Federal, artigo 194 a 204, sempre vai ser a nossa base do direito previdenciário, os dispositivos constitucionais de leitura obrigatória. Depois, Lei 8.213 e 8.212. Aqui, o cuidado em estudar a 8.212 e 8.213 pelo seguinte: essas legislações sofreram alterações pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Por mais que eu acredito que o direito seja algo autodidata, né, que você pega, você lê, e muitas vezes você consegue entender sozinho, nesse aspecto, eu preciso que vocês tenham muito cuidado no momento da leitura da Lei 8.212 e 8.213. É importante que vocês leiam essa legislação após assistirem às aulas, após a leitura do PDF. Por quê? Vai ter muita coisa na lei que não vale mais. Não é que deixou de valer, porque para os casos, né, para as situações em que os indivíduos adquiriram direito antes do dia 13 de novembro de 2019, essa legislação vai permanecer sendo aplicada. Mas tem que ter um cuidado muito grande na leitura da legislação, porque ela não foi atualizada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Decreto 3.048, alterado pelo Decreto 10.410. Essa é a grande mudança de 2020. O penitenciário, ele não para, não. Enfim, esse decreto 10.410 atualizou o decreto 3.048. O decreto 3.048, ele já estava desatualizado há muito tempo, tanto que os alunos tinham uma verdadeira de estudar esse decreto. Virava sempre assim: mas professora, eu posso ler só as leis e não ler o decreto? Não tinha como, porque tinha dispositivos do decreto que não estavam previstos na legislação. O que aconteceu agora? O decreto 3.048, ele está muito mais atualizado do que a legislação, porque ele já está de acordo com a Lei Complementar 150, que e das domésticas, porque ele não estava atualizado de acordo com a legislação das domésticas. O decreto 3.048 também já está agora em consonância com a Emenda Constitucional 103 de 2019, porque esse decreto 10.410, ele veio justamente regulamentar o decreto 3.048 e adequá-lo à Emenda Constitucional 103 de 2019. Daí a importância agora do decreto, porque ele é a fonte mais atual. Depois, Lei 8.742, para alguns casos específicos, Emenda Constitucional 3 de 2019. Muitos alunos até então não tinham costume de abrir o texto da emenda e ler o texto de emenda constitucional. A partir de agora, isso se tornou obrigatório. Por quê? Existem algumas regras de transição, algumas disposições transitórias no texto da emenda constitucional que já estão em aplicação, já estão valendo e não estão no texto da Constituição Federal. Então, é obrigatório, no estudo do direito previdenciário, a leitura da Emenda Constitucional 103 de 2019. Não tem como mais fugir disso. Não adianta só ler a Constituição e achar que está atualizado com a emenda. Não adianta ler só o decreto e achar que está sabendo tudo. Nossa, já estou sabendo todas as novidades. Não. Tem que ler o texto. Agora joga no Google, Emenda Constitucional 103 de 2019, joga no Google Planalto e tem que ler o texto da emenda. É óbvio, pessoal, que ao longo das aulas eu vou contar para vocês todas as novidades, mas a leitura do texto da emenda, do texto legal, do texto da Constituição é algo obrigatório para você que quer fazer um concurso público, tá ok? Outra coisa muito importante, eu adoro esse momento, adoro falar isso, outra coisa muito importante da emenda, você tem que saber data em que entrou em vigor essa emenda 103 de 2019, que é o dia 13 de novembro de 2019. Por que essa data é importante? Primeiro, porque é o dia do meu aniversário. Eu posso Evidência faz aniversário comigo, eu fico emocionada. É toda uma conjunção astral. Vocês estão percebendo que tem toda uma conjunção, é algo muito cabalístico, né? Uma data muito importante. Mas brincadeiras à parte,
tem que saber do dia 13 de novembro de 2019. Momento de realizar uma questão de prova, você vai ter que observar se aquele caso, daquele indivíduo lá da assertiva, se ele implementou todos os requisitos para o benefício previdenciário antes do dia 13 de novembro de 2019 ou após o dia 13 de novembro de 2019. Então, essa data, porque na hora de fazer questão, você tem que saber qual regra vai ser aplicada. Então, dito isso, sobre o estudo previdenciário, que é algo que os alunos eles ficam um pouco perdidos, porque direito previdenciário muda toda a... Então, já situei vocês como vocês vão estudar em casa, só chamando atenção, façam isso, a leitura, façam após a leitura do PDF, vocês passam para legislação seca, porque agora ficou um pouquinho mais difícil estudar o texto de lei no que diz respeito ao direito previdenciário, em virtude de todas essas alterações. Pronto, falei, pronto, pessoal no chat, pronto, cheguei, pronto, bom dia, gosto, estou empolgada, e agora vamos ao estudo do direito previdenciário, comigo na tela. Seguridade Social, conceituação, princípios constitucionais. Conceito. A Seguridade Social ou segurança social consiste num conjunto de políticas cujo fim é amparar e assistir o cidadão e a sua família em situações como velhice, doença e desemprego. Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações da iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência, à assistência social. Então, sobre a Seguridade Social, o que nós devemos saber? A Seguridade Social, na verdade, é uma proteção fornecida pelo Estado àqueles indivíduos que se encontram em uma situação que merece determinado amparo. Esse amparo ele vai ocorrer em sede da saúde, da assistência social e da previdência social. Sobre a saúde, o que vocês já vão anotar aí no caderno de vocês? A saúde é um direito de todos. Qualquer um tem direito à saúde no nosso país. Você pode até... Se é ruim, o que está acontecendo? Se é mais ou menos, enfim. Todos têm direito à saúde no nosso país, inclusive um estrangeiro que estiver transitando pelo território nacional, ele pode ir lá no SUS e consultar. Pronto, veio passar férias no Rio de Janeiro, quebrou a perna. Pode ir lá no SUS, dar um jeito na perna dele? Pode ir lá no médico do SUS? Pode. Por quê? Todos terão direito à saúde no nosso país. O que é diferente da assistência social, que é um direito apenas de quem dela necessitar. Então, a assistência, ela não é contributiva, nem a saúde, no caderno de vocês, nem saúde, nem assistência, são institutos da Seguridade, eles não são contributivos, não precisa contribuir para ter direito. Aí você vai falar, mas professor, eu pago os meus impostos, ou seja, eu estou ainda que indiretamente para a saúde. E uma criança que nunca contribuiu com nada, ela não vai ter direito à saúde? Vai sim, porque a saúde é o direito de todos. Já a assistência social é um direito de quem vai necessitar. Caso famosíssimo é o LOAS, que é um benefício assistencial de um salário mínimo pago ao deficiente e ao idoso considerados miseráveis. E, por fim, a nossa melhor amiga, a Previdência Social. Social é filiação, é contributiva. Para ter direito aos benefícios previdenciários, é necessária contribuição. Porque existem ações que não vai contribuir, mas vai ter direito. São exceções. A Previdência Social, ela é contributiva. Vou comigo para a tela. Saúde. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Muito importante, pessoal. Saúde é um dever do Estado. Aí você vai falar, mas e os planos de saúde? E os hospitais particulares? A saúde privada, ela sempre vai ser complementar.
complementar ao dever do Estado, porque a obrigação de manter a saúde no país é do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Primeiro, vamos lá, colocando no caderno de vocês aí de forma esquematizada e resumida para já ser um resuminho pré-prova. É necessário contribuição? Não. Pode ser explorada por particulares? Sim. Qual que é a palavra-chave? De forma complementar. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Vamos para a dica de sucesso, que é aquele momento, pode escrever no seu caderno, dica de sucesso. Em alguns momentos, eu gosto de passar palavras-chave para o aluno. Por quê? Fica mais fácil a memorização. E uma dica de sucesso que eu te dou enquanto aluno, quando você estiver fazendo uma prova de direito previdenciário. Falou em direito previdenciário, tudo vai ser descentralizado. A saúde, ela é descentralizada. A assistência, descentralizada. Previdência, descentralizada. O direito previdenciário em si, a palavra-chave é descentralização. Então, no momento de responder uma assertiva, você não tem muita certeza se está certo ou se está errado. Se você vê a palavra centralizado, centralização, a assertiva ela vai estar incorreta. Então, podem anotar no caderno de vocês, palavra-chave no direito previdenciário, descentralização. Então, aqui a saúde é descentralizada, mas na sua prova, você vai ver lá, olhou as palavras, tem a palavra centralização, a assertiva vai estar errada. Continuando. Descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade em atividades preventivas e participação da comunidade, vedação de recursos públicos para auxílio às instituições privadas com fins lucrativos. Então, vamos lá. Primeiro, atendimento integral com prioridade em atividades preventivas e participação da comunidade. Atendimento integral. Pessoal, palavra-chave. Ainda é muito cobrado pelos examinadores trocar alguma palavra prevista na Constituição. O que já caiu em prova? Atendimento especializado. Aí você vai falar, ué, mas a saúde pode ser um atendimento especializado? Não existe um otorrino, não existe um pneumologista, não existe um gastro, é um atendimento especializado? Errado. Por quê? Constituição Federal fala atendimento integral. Então, outra palavra-chave que vocês vão anotar aí, atendimento integral. Vedada a destinação de recursos públicos para auxílio às instituições privadas com fins lucrativos. Aí que tá, pessoal, vamos lá. Na hora da sua prova, se vier o seguinte, é vedada a destinação de recursos públicos, é absolutamente vedada a destinação de recursos públicos para entidades privadas que atuem na saúde. A questão vai estar certa ou vai estar errada? Errada. Por quê? É possível que sejam destinadas verbas para essa instituição privada que atua na saúde, desde que ela não tenha fins lucrativos. O que é vedado é a destinação de verbas públicas para entidades privadas com fins lucrativos. Então, muita atenção, manha na hora de fazer uma questão de prova. Se vier falando, é absolutamente vedado a destinação de verbas públicas para entidades privadas que atuem na saúde, está errado. Porque se essa entidade não tiver fins lucrativos, é possível. Se ela tiver fins lucrativos, não é possível essa destinação de verbas públicas. Continuando. Aí, calma, é esse. Vedada a participação de empresas estrangeiras, salvo nos casos previstos em lei. Então, é possível que empresas estrangeiras atuem na saúde no nosso país? Regra, não. Mas, se houver previsão legal, sim. Artigo 106. A saúde é direito de todos e dever do Estado.
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doença e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos de lei sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Ou seja, é uma obrigação do Estado. O Estado pode prestar diretamente, mas também é possível a prestação de serviços da saúde por terceiros, pessoa física ou jurídica de direito privado. As ações e serviços de saúde integram uma rede... isso aqui cai demais. Asterisco do poder que isso aqui cai demais. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Anotem no caderno de vocês. A saúde integra uma rede regionalizada e hierarquizada. O que as bancas fazem? Trocam essas duas palavras-chave, regionalizada e hierarquizada. No sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Dica de sucesso que eu já dei para vocês anotarem no caderno de vocês. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Participação na comunidade. O que seria uma atividade preventiva? O quê? Zé Gotinha. Não sei se é da época de vocês, né, gente? Eu tô ficando velha. Zé Gotinha, vacinação. A vacinação é uma atividade preventiva. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195 com recursos do Orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações de serviços de saúde recursos mínimos derivados da ação de percentuais calculados sobre, no caso da União, receita líquida de respectivo exercício financeiro não correspondente a 15%. No caso dos estados, Distrito Federal, arrecadação dos impostos referente ao artigo 155, 157 e 159, deduzidas as parcelas que forem transferidas. No caso do município do Distrito Federal, produto da arrecadação. Esses incisos praticamente não caem em prova, mas vamos continuar. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Mas qual que é a palavra-chave? De forma complementar. Complementar. As instituições privadas poderão participar de forma complementar. Por que é complementar? Porque o dever é do Estado. Do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência de entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. É vedada a destinação de recursos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Ou seja, se a instituição privada não tiver fins lucrativos, ela pode receber recursos públicos. É vedada a participação direta e indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo se houver previsão em lei. A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos, substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e de seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Sistema Único de Saúde, vou pular essa parte aqui que fala das características do Sistema Único de Saúde, que fala sobre a vigilância sanitária, epidemiológica, participação de política, execução de saneamento básico, desenvolvimento científico, tecnológico, também faz parte da saúde. Fiscalizar e inspecionar alimentos, com o seu teor nutricional, participar do controle e fiscalização da produção, transporte e utilização de substâncias, produtos tóxicos, radioativos, e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Questãozinha para a gente ver como cai em prova. CESP e INSS 2008. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede. O que está anotado aí no seu caderno que eu te pedi? Regionalizada e hierarquizada, que constitui um sistema único organizado de acordo com as diretrizes da, outra palavra-chave, descentralização. Atendimento integral e participação da comunidade.
Olha só as palavras que obrigatoriamente tem que estar no seu resumo. Regionalizada, hierarquizada, descentralização e atendimento integral. Questão, ela está correta. Assistência social. Aqui comigo, pessoal. Estou acelerada porque eu estou empolgada, né? Ainda fico chocada que o povo consegue assistir a minha aula acelerando. Eu falo, gente, e eu achando que eu era extremamente acelerada, mas o povo ainda acelera, blá, blá, blá. Aí me manda os vídeos, eu tô lá falando blá, 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 2 frases por vez. Enfim, assistência social. Muito se discutiu se na reforma da Previdência, que já faz mais de um ano de reforma da Previdência, já faz bastante tempo, muito se discutiu se na reforma da Previdência iria ser alterada a questão da assistência social. Tentou-se alterar os requisitos da LOAS. Lembra aquela lei orgânica da assistência social, que é um benefício de um salário mínimo pago ao idoso ou ao deficiente que sejam considerados miseráveis? Muito se discutiu sobre essa alteração, porque vinham afirmando que o rombo da Previdência, parte do rombo da Previdência, é porque é pedido vários benefícios assistenciais para pessoas que nunca recolheram, para pessoas que nunca contribuíram, enfim. Quanto a isso, eu já deixo vocês seguros que não ocorreu alteração nenhuma, tá? Não teve alteração no que diz respeito à social, a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Continua a ser benefício de salário mínimo, né? Tentaram mudar meio salário mínimo. Meio salário, gente, é difícil viver com um salário mínimo, né? Não sei o que iria acontecer. Mas, de toda forma, já asseguro a vocês que não ocorreu mudança aqui na assistência social. Porque o que acontece? Por que eu gosto de chamar atenção e já avisar? Porque quando a gente assiste muito jornal, né? Os jornais, eles chegam lançando um monte de informação de situações que ainda não foram regulamentadas. Então, muito se discutiu sobre a questão de alterações na assistência. Não tivemos mudança na assistência social. Então, sobre a assistência, o que nós precisamos saber? Ela não é contributiva. Então, esse idoso que nunca recebeu nenhum centavo na vida dele, mas ele é considerado miserável, ele se encaixa no requisito lá de 1/4 do salário mínimo, requisito da LOA, ele vai ter direito a esse benefício assistencial, ainda que no mês. Uma servidora do INSS. Então, assim, né, já estou ligada ali no direito previdenciário há muito tempo. Se eu for contar para vocês há quanto tempo eu dou aula de direito previdenciário, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. O que acontece? Uma vez, minha mãe servidora do INSS tinha um morador de rua, que era idoso, que era miserável, e ela conseguiu, né, nos termos da lei, tudo certinho, liberar o LOAS para esse indivíduo. E foi super engraçado, porque no dia seguinte que ele recebeu, chega o rapaz com couve, né, umas coisinhas assim lá da horta que ele plantou, e 2 patos vivos. Eu achei chique. Por que eu achei chique? Quem é que dá pato de presente? A gente, pessoal, dá um frango, dá uma galinha, dá um galo velho, umas coisas assim. Não, ele deu patos. Eu achei fino, achei muito legal. O problema é que ele levou 2 patos vivos, né, pendurados pelo pé, lá no INSS. Então, para quem vai fazer um concurso público que vai lidar direto com a população, se preparem, né? Se preparem que acontece de tudo. Mas então vamos para a assistência social, que foi mantida da mesma forma, comigo na tela. A quem é prestada? A assistência social é prestada só para quem precisar. Diferente da saúde, que é um direito de todos, a assistência é apenas para quem precisar. É necessário contribuição? Não. Descentralizada. Palavra-chave, descentralizada. Financiada com recursos da Seguridade Social. Participação popular, né? Todo mundo participa aí da assistência social.
Garantia de um salário mínimo ao idoso ou deficiente sem meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Os estrangeiros residentes no país são beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais. Recurso extraordinário 587970. Então, da mesma forma que os estrangeiros têm direito à saúde, se eles forem residentes no país, eles também vão ter direito à questão da assistência social. Artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Previdência Social, e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, infância, adolescência e à velhice, o amparo a crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção e sua integração à vida comunitária, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal a pessoas portadoras de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la providas por sua família, conforme dispuser a lei. As ações governamentais na área da assistência serão realizadas com recursos do Orçamento da Seguridade Social, previsto no artigo 195, além de outras fontes, organizadas com base nas seguintes diretrizes. Primeiro, descentralização, palavra-chave que vai estar anotado no seu caderno. Política administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas à esfera estadual e municipal, bem como as entidades beneficentes e de assistência social. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. É facultado aos estados, Distrito Federal, vincular a programa de apoio à inclusão promoção de até 5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desse recurso no pagamento de despesas com pessoal, serviços da dívida e outras despesas correntes não vinculadas. Seguinte, pessoal, intervalinho de 1 segundo, a gente já volta.